quando nós, na vida adulta, para quem chegou à vida adulta, isso não adianta ter anos de idade não, para nós que chegamos no mínimo de maturidade, a gente olha para trás e cada chinelada, cada correção, cada vez que a gente lembra um pai e uma mãe falando, lá na consciência, às vezes já morreram, não anda com essas pessoas, não faz isso, não faz aquilo, para nós hoje é sentido de gratidão. A gente diz assim, graças a Deus eu tive um pai que me ensinou. Graças a Deus eu tive um pai que me ensinou a trabalhar desde pequeno. Aqui eu não estou defendendo o trabalho infantil, mas a gente aprende as coisas pelo exemplo. Graças a Deus eu tive vovó, que eu não ajoelhava, mas ela ajoelhava e eu, acanhado, ajoelhava do lado dela na cama para rezar. Graças a Deus eu tive a vovó, que no final de cada missa comprava aquela pipoca que o pipoqueiro, jogava o ar para a igreja inteira na hora da comunhão, sentir cheiro de pipoca, mas ela me dava a pipoca depois, para que eu sentisse vontade de comer a pipoca, mas passasse antes pela missa. Mas nós não agradecemos pela correção, porque nós achamos que a correção de Deus é para nos deprimir. Esses dias uma universidade que se diz pública, que se diz conceituada na região sul do Brasil, cantava os louvores a um humanismo, dizendo, vamos acabar com Cristo, vamos viver a liberdade. Mas Cristo nos libertou para sermos livres. Cristo não libertou para que a gente tenha culpa. Porque muitos de nós, diante dessa experiência de ouvir uma exortação, a gente se sente culpado e não com desejo de viver uma atitude nova. E sentir culpa é trazer para si aquilo que não nos pertence mais, é distanciar-se da cruz que trouxe-nos a libertação de toda a culpa. Então, quem nos condena não é Jesus, quando fala, filho, sai dessa. Eu nunca vi Jesus e nem mesmo a igreja condenando ninguém sem antes abraçar. Eu nunca vi a igreja querendo entrar dentro de uma outra denominação religiosa, dentro de um templo budista, dentro de um templo, de uma mesquita ou de uma sinagoga, querendo ditar normas para aquelas pessoas que estão lá dentro. Não, a igreja fala para os seus filhos, para os batizados, porque é desta forma que um pai de fato educa, e a palavra de Deus diz, não meça a vara para educar os seus filhos e você vai colher alegria na sua vida. E eu peço sempre a Deus, não meça justamente para mim as correções que lhes são necessárias para que eu possa cada dia ser melhor, cada dia seguir mais a palavra e não ser confundido, como o próprio Jesus está dizendo, eles estão confundindo a consciência de vocês, porque só exorta quem ama, só exorta quem está ligado. Eu, quando vou ajudar, quando vamos no almoço lá dos irmãos de rua, eu não vou condená-los. Quando eu estou com uma pessoa que não está vivendo um estado de vida, eu não vou condenar, eu vou abraçar, vou dizer assim, olha, esse é o amor de Deus, que não te culpa, mas vai e não peques mais. Jesus tacou uma pedra na cabeça daquela mulher de João 8, adúltera, prestes a de fato ser apedrejada, morrer por lapidação, como chamava essa morte, ou Jesus ajoelhou com ela, agachou-se até ela, conversou com ela, nem quis ouvir qual era a culpa dela, porque ela era pública, e diz assim, minha filha, vai e não peques mais.
Eu tenho falado muito de relação. A fé é relação. Antes Jesus estabelece a relação e depois Ele exorta. Então, se nós estamos incomodados com a exortação que Deus tem feito na nossa vida, a verdade que Ele quer nos trazer pela graça do Espírito Santo, não é porque Ele quer nos culpar ou fazer nos sentir culpados, não. É porque Ele nos ama e quer nos corrigir à medida certa. E a palavra diz isso. Tudo, T-U-D-O, tudo será perdoado, menos quem não quiser o perdão. Então, quando eu escuto alguma coisa, uma correção, como eu vi dos meus pais e vivo o mínimo de maturidade cristã, eu sei que isso é para o meu bem. Eu posso não entender agora, mas tudo concorre para o bem daqueles que estão no Senhor, que servem o Senhor, que fazem e se esforçam por viver a sua vontade. Mas, Padre, eu não consigo. Peça que o Senhor te abrace, como abraçou aquela adúltera. Padre, mas eu não dou conta de sair dessa situação de pecado. Faça uma boa direção espiritual. Não marque confissão, não. Marque uma direção espiritual antes de se confessar. Ligue lá na sua paróquia. Vá a determinadas paróquias que fazem isso. Fala, olha, eu quero expor minha vida. Eu quero entrar em contato com Deus. Eu quero perceber que Deus não quer me culpar, mas com essa exortação Ele me quer um trabalhador melhor, Ele me quer um pai, uma mãe melhor, Ele me quer um filho melhor, Ele me quer um padre melhor. Porque a gente só corrige quem ama. Porque se eu morrer, vejam a incoerência que o diabo põe na cabeça da gente. Jesus morreu por nós, mas Ele quer nos condenar. É o contrário. Isso é a voz do capeta. Jesus morreu por nós e quer nos salvar. Então, se você vive qualquer tipo de situação de pecado, e sei lá, Padre, pode comungar? Não pode. Na minha situação de pecado, não pode. Mas não existe nenhum de mal nisso. Porque você está recebendo um recado que, pela sua atitude de vida, pelo seu estado de vida, você não pode comungar agora. Mas tudo isso pode mudar? Então vocês vejam como o sentimento de culpa, ele é aplicado nos nossos corações, nos nossos sentimentos, até mesmo para que a gente se afaste da igreja. A igreja diz isso, a igreja condena aquilo. E existem falácias e mais falácias, e mais revoluções que tentam nos afastar do verdadeiro Deus que é amor, mas que, como nenhum amor é incondicional, no sentido de, no final, Jesus não cobrar, vai e não peques mais, o amor dele também é assim. Eu fico pensando essas coisas aqui no meu coração e tentando aplicá-las na minha vida. Pensando quantas vezes eu não aproximo da confissão sacramental, porque eu acho que o meu pecado não é pecado. Mas aí eu sinto culpa. E aí eu falo assim, mas como? Eu tenho certeza que isso não é pecado, mas eu sinto culpa. Existe uma semente de ideias, de ideologias, que tem nos afastado de Deus. E tem percebido que quanto mais longe de Deus a gente estiver, mais a gente vai se sentir livre, porque
estando perto dele, nós não somos maduros para reconhecer que o bem que ele quer é a nossa salvação e não a nossa culpa. Eu me lembro de uma situação da minha vida de uma falta de perdão que era muito grande. E eu estava numa cidade perto de Jales, aqui na região, eu estudava em Ilha Solteira, e eu estava ajudando numa experiência de oração da renovação carismática. E por um acaso o tema que me deram era justamente o perdão. E eu não sei por que eu aceitei, sendo que eu estava vivendo um momento de não perdoar. Estava com dificuldade de perdoar, mas Deus sabe o que faz. Eu estudei, fiz o esquema do que era perdão, estudei, sempre gostei muito, tinha livros, falei do que Santo Agostinho falava, do que o São Tomás falava, do perdão, etc e tal. E no meio da pregação, eu me lembro como se fosse hoje. Deus falou no meu coração: para, Márcio. E eu era um estudante de engenharia civil na Unesp de Ilha Solteira. Confessa o teu pecado em público agora. Eu fui tomado de uma emoção tão grande que eu não dei conta de continuar. O irmão me abraçou e diz assim: fala o que você está sentindo, que é isso que a gente quer ouvir. E eu falei da minha dor e da dificuldade que eu tinha em perdoar a pessoa que havia provocado aquela dor. E quem estava nesse dia disse: olha, essa foi a melhor pregação que nós ouvimos de você. Porque você deixou a teoria do amor e da misericórdia e falou da tua dor. Imediatamente depois de ter falado da minha dor, inclusive já tinha confessado, mas não tinha perdoado, eu senti um alívio muito grande. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu tinha capacidade de perdoar os outros, eu não tinha capacidade de me perdoar, por ter permitido que aquela pessoa me magoasse. Então eu não estava com raiva dela, eu estava com raiva de mim. Eu estava me sentindo culpado porque eu deixei aquela pessoa me magoar. E desde aquele dia, todas as vezes, nas minhas 3 ou 4 horas que eu fico sem perdoar alguém, não passa disso, eu fico pensando: por que eu estou com raiva daquela pessoa? Será que não é porque eu estou com raiva de mim mesmo, que deixei ela me magoar? Que sabendo que eu sei, que tendo a intimidade, que sendo seguidor do Deus que eu segui e sigo, desde quando me entendo por gente, que perdoou aqueles que o mataram, eu também não posso carregar sobre mim a dor de não me perdoar por permitir que o outro me machuque. Então, amados, quando eu fui exortado pelo próprio Deus nessa dor imensa da falta de perdão, eu aprendi. Foi um puxão de orelha em público e eu testemunhei a minha dor. E foi aquele dia que eu aprendi que muitas, mas muitas vezes a gente não chora porque o outro bateu na gente. A gente chora é por não ter revidado, é por ter deixado o outro bater na gente. E um bom cristão não pode chorar por isso, não pode deixar de perdoar por isso, porque ele sabe que na cruz o Senhor permitiu o açoite e a morte para nos perdoar. E, portanto, até a dor é o caminho do perdão. Primeiro para o outro, depois para nós mesmos.
ser santo, nem mais nem menos. Não se preocupe, nem mais nem menos, é ser santo, porque todo santo já tem a culpa perdoada. Nós fomos e somos perdoados nossa culpa. E assumimos com maturidade um caminho de luz. Esse garante o céu que nós já recebemos. A gente vai tropeçar? Faz parte. A gente vai cansar? Tem a noite para descansar. Mas eu não vou desistir por nada do céu que Cristo ganhou por mim na cruz. E eu espero que você venha comigo. Não desista também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.